Como já dizia Malcolm X, não confunda nunca a reação do oprimido com a reação do opressor. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre a Senhorita Bira, holofotação, canais que fazem react das coisas, dar palco pra maluco dançar, sobre fogo amigo, sobre um monte dessas coisas. Ah, e também a gente vai acabar entrando em esquerda identitária, a gente vai acabar entrando, sabe, nesses caminhos, assim, de não fale sobre determinadas coisas, senão você só tá dando palco para essas coisas, ou então não é o momento para se falar sobre determinadas coisas. Vocês entenderam, né, para onde tá indo o vídeo? Eu acho que sim. Mas caso vocês não tenham entendido, a gente vai falar de um vídeo recente da senhorita Bira, né, do vídeo mais recente dela, que é um vídeo sobre holofotação. Me faça famoso. É um vídeo onde ela fala sobre justamente essa estratégia, né, que é uma estratégia bastante conhecida, que é do falem bem e falem mal, mas falem de mim que assim eu vou crescer. E ela faz esse vídeo criticando os canais de esquerda, não só os canais de esquerda, a esquerda de um todo, né, a esquerda como um todo, mas obviamente, principalmente os influenciadores de esquerda, porque, segundo ela, a gente passa tempo demais dando palco para a direita e isso é tudo que a direita quer. Então, a gente vai conversar aqui sobre isso. Caso você não tenha assistido o vídeo da senhorita Bira, seria bom você assistir antes de vir para esse daqui, ou então você pode assistir o meu vídeo e depois ir lá assistir o dela também, mas eu acho que é interessante que você assista os dois. E eu recomendo também que você assista, pode ser depois ou antes desse meu vídeo, mas que você assista também um react ao vídeo dela, inclusive pode ser que você assista o vídeo dela já no react, que é o react que foi feito pelo Ricardo Oliveira, do Autismo Pensante, e pela Bruna Gago, que o nome do canal dela eu esqueci agora, porque é um canal que tá no início. Mas eu acabei esquecendo mesmo. Acho que é transgressão, alguma coisa assim. Mas enfim, vai lá, o link vai estar aqui na caixa de descrição, dá uma olhadinha. Quando vocês verem, vocês vão se assustar, porque são 3 horas e 20, né, o vídeo ali do react do Ricardo e da Bruna. Eu sei, é muita coisa, mas você pode ir pausando, pode assistir parceladamente, né, enfim, tudo isso que eu sei que vocês já fazem com alguns vídeos aqui do Transmissão. Que nenhum chegou perto de 3 horas, né, mas já teve vídeo de 2 horas aqui. Já teve. Louca, perturbada eu. Doida, doida, doida. Mas enfim, eu sugiro muito que vocês assistam esse vídeo, porque é um vídeo que é feito pelo Ricardo, que é autista, né? Tanto que o nome do canal dele é Autismo Pensante, e pela Bruna Gago, que é uma mulher trans. Ela também é gaga, isso é importante. Então são duas pessoas que fazem parte de grupos bem marginalizados, falando sobre esse grupo da senhorita Bira, que é um grupo que acaba falando muito sobre identitarismo. E a Laverne tá miando ali. Eu não sei porquê. Ela tem tudo que ela precisa pra ser feliz. Mas ela gosta de fazer isso. De miar à toa. Laverne, vem pra cá e fica quieta. Vem. Pronto, pronto. Fica aqui. Eu sei que você não vai ficar, né? Eu sei que você não vai. Mas a gente tenta ainda assim. Bom, e vamos aqui falar sobre alguns pontos, porque esse vídeo da senhorita Bira, eu achei um vídeo problemático. E veja, eu gosto do conteúdo da senhorita Bira. Todos os vídeos dela que eu tinha assistido até agora, eu tinha gostado muito deles. Eu acho que ela é uma comunicadora muito boa, ela é uma comunicadora que faz um trabalho excelente. Ela é muito foda, o trabalho dela é muito foda. Mas esse vídeo eu achei extremamente problemático. Eu achei ele totalmente distante de todos os outros vídeos que eu já vi da senhorita Bira. Não achei distante das vezes em que eu a vi recentemente em outros canais, como no Meteoro Brasil, na Bi Quarentona, né, e tudo mais. Dali eu não achei tão distante, não. Mas dos outros vídeos que ela vinha fazendo até então, eu achei que esse destoou. E caso você não saiba quem é a senhorita Bira, ela é uma grande influência de esquerda aqui no Brasil. Ela tem um canal que agora tá com 100 mil e alguma coisa no YouTube, né? Eu esqueci o número exato. Mas ela cresceu bastante, principalmente nesse ano de 2023. Acho que foi o ano que ela mais cresceu,
Muitos influencers de esquerda ficaram fazendo vários reacts a vídeos dela, então provavelmente você já deva ter visto. E vale aqui também ressaltar algumas coisas sobre a senhorita Bira em si. A primeira coisa é que ela não é uma mulher trans. Eu sei, se você conhece ela, talvez você tenha ficado chocada. Ou se você conhece ela, talvez você já soubesse disso. Mas a senhorita Bira, apesar de muita gente achar que ela é uma mulher trans, ela não é uma mulher trans. Ela se identifica enquanto um gay mesmo, um homem gay. Só que ela se apresenta de forma muito feminina. Ela pode ser, provavelmente, uma crossdresser. Mas acontece que a senhorita Bira, ela já teve que se prostituir para sobreviver, então ela já trabalhou na pista, né? E ela fala sobre isso em vários momentos nos vídeos dela, né? Ela fala dessa realidade que ela já viveu. E quando ela estava na pista, ela se deixava mais feminina ainda para as pessoas poderem ir lá e pagar, né? Porque assim ela atrairia mais clientes. E aí nisso ela usa o termo travestir-se, né? Que ela fala, eu estava travestida, eu fui travestida para tal lugar. Não é um termo legal, tá? Porque travesti é uma identidade. Eu sei que travestir-se de algo também, né, é um verbo, e ela tá usando nesse sentido de verbo, mas quando a gente fala de alguém que é lida como uma pessoa trans por tantas pessoas, aí se torna problemático. Inclusive, uma pessoa crossdresser falar assim, eu também acho problemático, porque quando você usa o termo travestir-se de algo, você está dizendo que você está se vestindo daquela coisa, que você não é real, que você está fazendo uma fantasia daquela coisa. Então, quando ela fala que ela estava travestida em determinado lugar, dá muito esse entendimento de que nós somos uma fantasia, de que eu sou uma fantasia, sabe? E eu não sou uma fantasia, eu sou uma mulher trans. Eu vivo enquanto mulher o tempo inteiro, sofrendo todas as opressões que uma mulher, principalmente uma mulher trans, sofre nesse país o tempo inteiro. Eu experiencio tudo aquilo que está envolto da minha vida enquanto mulher trans. Não é uma fantasia que eu coloco para em determinado lugar e que eu tiro para ir em outro lugar. É algo que sou eu. Então não é legal usar esse termo travestice, mesmo que ela esteja falando sobre se vestir de mulher, entre aspas, ela pode usar o termo montada. Eu fui montada. Pronto. Que é igual ao termo que as drags usam. Fala que foi montada. Não vem falar que foi travestida, não. Porque aí não é legal pra gente. Não é legal pra gente enquanto classe trans. Mas enfim, eu precisei tirar isso daqui porque o fato da Bira não ser uma mulher trans deixou ela muito equivocada quando ela falou sobre transgeneridade, porque ela falou algumas vezes nesse vídeo. Você sempre quer ferrar com as minhas roupas, né? Você não gosta do meu look, o problema é seu. Quem tem que gostar sou eu, Laverne. Quem tem que gostar sou eu. O começo do vídeo da senhorita Bira é o ponto em que é mais problemático, eu diria. Quer dizer, o vídeo é problemático em diversas áreas e ela sempre fica voltando nesse ponto do começo. Então o vídeo é problemático como um todo. Mas o começo do vídeo, quando ela vai explicar o fenômeno da holofotação, que é justamente, né, você dar holofotes para uma pessoa, ou seja, alguém fez alguma merda, você foi lá e fez um conteúdo em cima daquela merda que aquela pessoa fez e aquela pessoa ganhou seguidores. Esse é um fenômeno que acontece sempre, a gente sabe disso. Quando a gente critica alguém, essa pessoa tende sim a ganhar seguidores. E quando ela vai criticar isso, ela usa o caso do Nicolas Ferreira. E quando eu digo Nicolas Ferreira, eu tô falando do crime que o Nicolas Ferreira cometeu dentro da Câmara dos Deputados no início desse ano, quando ele colocou uma peruca em sua cabeça e debochou de pessoas trans e disse que nós somos uma mentira e falou determinadas coisas absurdas sobre nós, inclusive nos associou com estupradores, dizendo que por conta da autoidentificação, homens estariam entrando dentro de banheiros femininos aonde crianças estariam frequentando. E colocou no imaginário das pessoas aquele cenário do homem de 2 metros dentro de um banheiro feminino junto com a sua criança, com a sua filha criança, né? Que é um imaginário que a direita conservadora ama usar, né? Enfim, faz parte do que eles gostam de fazer. E a senhorita Bira querer usar esse caso para poder criticar a holofotação é uma coisa muito bizarra, porque a gente não tá falando de alguém pequeno, a gente tá falando de alguém que não tinha relevância quando fez isso. Não.
A gente está falando do Nicolas Ferreira, o deputado com mais votos do ano de 2022, que tinha sido eleito enquanto vereador de forma muito expressiva também em Minas Gerais, que tem toda a máquina empresarial do lado dele, que teve toda a sua campanha sendo financiada por pessoas muito grandes, que faz um trabalho no YouTube e que é um influencer grande, é um influencer muito conhecido e que galgou toda a sua vida política justamente em atacar minorias, e com isso ele foi crescendo. Ele não foi crescendo porque a gente fez vídeos sobre ele quando ele já estava no poder. Ele não foi crescendo porque a gente fez vídeo sobre ele quando ele expôs uma aluna trans dentro de uma escola pública, quando essa aluna trans estava usando um banheiro público enquanto ele era vereador. Ele não ficou famoso quando a gente criticou ele por ele cometer esse outro ato criminoso dentro da Câmara dos Deputados. Não. O Nicolas Ferreira ele já tinha todos os holofotes em cima dele, porque o Nicolas Ferreira já tinha pagado por esses holofotes, ou ele já tinha se juntado com quem pagasse por esses holofotes. Inclusive, aqui eu vou até referenciar um vídeo que a senhorita Bira fez sobre a Pablo Vittar. 2 vídeos, inclusive, que era da Pablo Vittar e o sertanejo, enfim, que ela dividiu em 2 partes, que são vídeos muito interessantes, onde ela fala sobre como essas cantoras muito famosas, né? Não só cantoras, né? Enfim, essas pessoas que são muito famosas no meio artístico, como essas pessoas elas só ficaram muito famosas não por causa do talento delas, mas sim porque elas conheciam quem importava, mas sim porque elas conheciam quem visse nelas um produto vendável e investisse na carreira dessas pessoas. Elas não ficaram famosas de forma puramente orgânica. A Pablo Vittar não ficou famosa de forma puramente orgânica. Ela ficou famosa porque ela caiu nas graças de alguém que quis investir nela. Não foi por causa dela ter talento. E ela tem talento. Eu adoro a Pablo Vittar. Mas esse vídeo da senhorita Bira sobre essas estrelas, né, do pop, do sertanejo, essas estrelas musicais, é muito interessante porque ela explica muito bem pra gente sobre como não adianta você ter talento, você precisa ter contatos. Não adianta você ter talento, você precisa ter dinheiro, ou você precisa conhecer quem tenha dinheiro. Quando a gente tá falando de política, a gente tá falando da mesma coisa. Quando a gente tá falando de política de direita, a gente tá falando da mesma coisa. Quando a gente tá falando da direita, eles têm todo o maquinário de todas as grandes empresas do país investindo neles, seja de forma direta, como né, a Avan, por exemplo, seja de forma escondida, como muitos bilionários fazem, como, sei lá, o Paulo Lemann fazia, né, que agora ele ainda é muito rico, né, mas agora ele tá um pouco em queda por causa das americanas e tudo mais, mas como ele mesmo fazia com programas como, por exemplo, o Renova Brasil, que era um programa que investia naquelas pessoas que ele queria colocar na política, né? Que atenderiam a agenda dele quando estivesse na política. Inclusive, Tabata Amaral, que se elegeu pelo PDT, que é um partido conhecido por ser um partido de centro-esquerda, ela fez parte do Renova Brasil. Na primeira oportunidade que ela teve para atender aos interesses do Renova Brasil, ela atendeu. Ela votou a favor da reforma trabalhista. Ela ferrou os trabalhadores. Então, quando a gente está falando de políticos, a gente também está falando de pessoas que muitas vezes estão sendo financiadas. Eu não estou falando de partidos pequenos, tá? Não estou falando dos partidos de extrema esquerda, né? Os partidos de esquerda radical. Não estou falando desses partidos. Partidos como o PSOL, o PCB, o PSTU, enfim, esses partidos, a União Popular, né, que começou há pouco tempo, esses partidos eles não têm maquinário, esses partidos não têm grandes investidores, e esses partidos costumam ter políticas, inclusive, de não aceitar financiamento privado de campanha justamente para evitar que grandes empresas cooptem os deputados, deputadas, governadores e tudo mais desses partidos. O PSOL, por exemplo, que é o partido do qual eu sou filiada, não aceita financiamento privado de campanha, não aceita grandes empresas investirem no partido, por isso é um partido pequeno. Por isso a gente não consegue comprar tantos holofotes para os nossos políticos. Mas quando a gente fala de um político de direita como Nicolas Ferreira, que faz parte do Partido Liberal, a gente está falando de alguém que tem todo o maquinário a seu favor. A gente está falando de alguém que tem todos os contatos a seu favor. A gente está falando de alguém que defende todas as agendas de todas essas grandes empresas, de todos esses bilionários. É alguém que teve esse investimento prévio. É alguém que já teve os holofotes comprados para ele. Quem dá holofote para o Nicolas Ferreira
Não é eu, Samantha, com 13 mil inscritos no YouTube, que faço um vídeo criticando um ato criminoso que ele cometeu dentro da Câmara dos Deputados. Um ato criminoso que ele cometeu ao expor uma aluna trans menor de idade dentro de um banheiro público de uma escola pública. Não sou eu que estou dando holofote para ele. Ele já tem esses holofotes. Ele já comprou esses holofotes. Ele já tem todo o maquinário ao seu favor. O Brasil Paralelo mesmo, o Brasil Paralelo vive de dar holofotes para essa galera. O Brasil Paralelo, inclusive, constrói documentários inteiros, totalmente mentirosos, mas que fazem com que muitas pessoas acreditem naquelas mentiras neoliberais que eles contam. E tudo isso entra na agenda desses políticos que eles ajudam a impulsionar. A gente está falando de pessoas que já têm os holofotes em cima delas porque elas compraram. Isso não é algo que acontece só no meio pop, isso não é algo que acontece só no meio musical. Isso acontece no meio político pra um caralho. Acontece tanto a ponto de alguns partidos deixarem claro que não aceitam financiamento privado de campanha para não caírem nessa. E quando a senhorita Bira ela vai criticar os holofotes que nós colocamos no Nicolas Ferreira, ela fala o seguinte: ela diz que ninguém assiste a TV Câmara, então ninguém iria ver aquilo que o Nicolas Ferreira fez na TV Câmara porque ninguém assiste aquela merda mesmo. E que as pessoas tiveram acesso àquilo porque nós e a mídia hegemônica ficou publicando aquilo, porque nós, de esquerda, e a mídia hegemônica colocávamos o vídeo dele, ou as aspas dele, para poder criticá-lo, sempre acompanhado de um texto de crítica, no nosso caso, da mídia hegemônica nem sempre, mas a gente fazia essa movimentação. E isso que fez com que todo mundo assistisse aquele vídeo. Mas isso não é verdade, isso é mentira. Porque tudo bem, ninguém assiste a TV Câmara, mas o Nicolas Ferreira, ele é um digital influencer. O Nicolas Ferreira, ele corta vídeos do que ele fala na Câmara e joga nas redes sociais. Assim como hoje em dia, quase todos os políticos fazem isso, né? Porque é uma ferramenta muito importante que a gente tem, ainda mais que ninguém assiste a TV Câmara. Então, o Nicolas Ferreira, ele mesmo postou o vídeo que ele tinha feito ali, falando sobre como pessoas trans são homens estupradores, basicamente. Porque foi praticamente isso que ele fez ali, né? Ele mesmo separou isso, ele mesmo fez o corte da fala dele, ele mesmo colocou nas redes dele, ele mesmo alavancou isso. Tanto com os seus números ali de inscritos, que já é muito grande, quanto também com todo o aparato por trás que o Nicolas Ferreira tem do partido dele para poder impulsionar isso em todo canto. Então, quem deu o holofote para Nicolas Ferreira não foi a travesti aqui que fez um vídeo sobre isso. Não. O que eu fiz ao fazer aquele meu vídeo foi justamente disputar o espaço. Porque se eu deixo apenas o Nicolas Ferreira compartilhando o vídeo do jeito que ele quer, sem nenhum contraponto, eu vou estar deixando esse tipo de informação ser mais propagada. A partir do momento em que eu, Samantha, vou lá e faço um vídeo em cima disso, faço um contraponto em cima disso, faço um react em cima disso, eu estou disputando essa narrativa. Eu estou explicando por que aquilo é criminoso. Eu estou dizendo para as pessoas quais são os crimes que ele cometeu naquilo, o porquê que aquilo é errado, ao tipo de entendimento que aquilo leva e por que aquele tipo de entendimento que leva é um entendimento mentiroso. É isso que eu estou fazendo. E eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todas as pessoas de esquerda que compartilharam isso e compartilharam isso criticando, e principalmente das pessoas de esquerda que gravaram esse vídeo e compartilharam por aí e não compartilharam o link direto do Nicolas, né? Porque compartilhando o link direto do Nicolas, você dá mais número para ele, melhora o engajamento dele e as plataformas por si só acabam entregando mais. Mas quando você grava aquele conteúdo ou quando você assiste aquele conteúdo pelo react de alguém, por exemplo, você tá vendo aquilo sem dar os números para aquela pessoa. Então, quando eu tô aqui falando de disputar isso, eu tô falando de disputa cultural, eu tô falando de guerra cultural. O que a gente vive atualmente entre esquerda e direita é uma guerra cultural. É uma guerra onde nós de esquerda tentamos mostrar para a população o quanto que a direita ela engana a população. Ao mesmo passo que a direita vai enganando a população com seja lá qual for a pauta que eles queiram fazer, com seja lá qual for o pânico moral que eles queiram fazer, com seja lá qual for a mentira neoliberal que eles vão querer propagar. Então, a gente vive essa guerra cultural. Essa guerra cultural em um cenário de internet, que é o cenário que a gente vive no século XXI, onde tudo tá nas redes sociais, onde tudo gera cliques, onde tudo é compartilhável.
a gente precisa falar sobre essas coisas. A gente precisa rebater essas pessoas. Porque se a gente não faz isso, a gente deixa todo esse cenário, toda essa ferramenta tão forte que é a internet, à mercê deles. Porque, veja bem, eu faço conteúdos aqui no Transmissão que não são falando exatamente de uma pessoa específica. Se você for procurar aí, né, tem mais de 340 vídeos do Transmissão, esse daqui é o vídeo 343 do Transmissão, e a gente tem desde vídeos falando sobre terapia hormonal, a gente tem vídeos falando sobre termos específicos da comunidade LGBTQIA+, a gente tem vídeos explicando sobre as letras que tem depois do T de LGBTQIA+, inclusive eu vou fazer mais um vídeo sobre essas letras esse mês ainda. A gente tem vídeos aqui sobre cirurgia de redesignação sexual, a gente tem vídeos falando sobre famílias de pessoas trans, a gente tem vídeo com a minha mãe aqui, a gente tem inúmeros vídeos diferentes aqui dentro do Transmissão. Então, eu faço esse conteúdo que é informativo, assim, de forma basal. Esses vídeos, eles chegam em muitas pessoas? Chegam. Esses vídeos são importantes? São. Mas esses vídeos não chegam tanto quanto, por exemplo, quando eu pego o caso de um deputado federal sendo altamente transfóbico, cometendo um crime dentro da Câmara dos Deputados, e uso esse caso para falar aquilo que eu já falei em inúmeros outros vídeos extremamente informativos daqui do Transmissão. Eu uso esse caso para passar uma informação para vocês. Eu uso esse caso para mostrar toda a opressão que nós sofremos. Isso é efetivo. Isso acaba sendo mais entregue, porque as pessoas gostam de uma treta. Eu não gosto de ficar alimentando treta por treta, mas em alguns momentos é necessário a gente pegar aquilo para poder justamente levar mais informação sobre nós para as pessoas, para justamente disputar essas narrativas, para justamente não deixar essas falas sem o contraponto. Então, quando a senhorita Bira usa o caso do Nicolas Ferreira para criticar holofotação, para exemplificar a holofotação, ela está caindo em algo muito, muito, muito errôneo. Porque, como eu disse, a gente precisa disputar essas narrativas. A gente não pode deixar tudo nas mãos da direita. E a gente também não pode, obviamente, acreditar que quem está dando holofote para ele somos nós, quando ele tem todo o aparato financeiro para dar esses holofotes para si mesmo, que já é o que ele faz. E ainda falando do caso do Nicolas Ferreira, tem um momento em que a senhorita Bira, ela fala inclusive sobre a ação da Erika Hilton, que a Erika Hilton está movendo uma ação contra o Nicolas Ferreira, que se surtir o resultado que a gente quer, né, que se realmente ele for punido, ele pode inclusive perder o mandato dele, porque ele cometeu um crime dentro da plenária, então ele está sim passível de perder o mandato. E ela critica essa ação da Erika Hilton. Ela fala, né, bem da Erika Hilton, mas ela fala que mesmo se a Erika Hilton for bem sucedida nessa ação, isso não muda nada. Isso não vai mudar absolutamente nada. Então, assim, esse vídeo ele é bem despolitizante de várias formas possíveis. Ao longo do vídeo ela dá vários outros exemplos, né? E a maioria desses exemplos são exemplos que não cabem a crítica de holofotação que ela está falando, porque são de pessoas que já são famosas, são pessoas que já são conhecidas, são pessoas que já têm ali uma relevância. Ela fala do caso do Calvo da Campari, por exemplo, e fala que quando a gente faz um vídeo sobre ele, quando a gente fala sobre ele, quando a gente faz um post sobre ele, um tweet sobre ele, quando a gente divulga de graça o que ele estava ali falando sobre o negócio da cerveja, enfim, né? A gente está, na verdade, só divulgando o trabalho dele. Isso não é verdade, porque ele divulga o trabalho dele. Ele falou aquilo num podcast, ele foi convidado para um podcast, ele foi convidado para um podcast grande, ele foi convidado para podcast grande porque ele, em si, já era um influenciador grande, ele já vendia cursos, ele já estava ali com aquele nicho todo dele para ele falar o que ele bem entendia. A partir do momento em que ele acaba sendo ridicularizado pelo Brasil inteiro, ele acaba perdendo essa credibilidade. Ele pode até ter vendido mais curso depois que isso aconteceu, mas ao mesmo tempo a gente começa a ver muitas pessoas vendo o contraponto daquele discurso. Muitas pessoas que poderiam cair naquele discurso dele podem ter sido livradas de cair naquele discurso dele porque viram contrapontos, viram outras pessoas falando sobre aquilo, viram outras pessoas dizendo o quanto que não fazia sentido nada daquilo que ele estava falando e o quanto ele estava só sendo ridículo como um todo. Então, quando a gente faz esses contrapontos, a gente não está dando holofotes, a gente está pegando quem já tem holofote e criticando, e fazendo contrapontos, e rebatendo
ou debochando dessas pessoas, porque o deboche também é uma arma importante quando a gente fala de guerra cultural na internet. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre o humor também ser usado como uma ferramenta política? Que eu até fiz no caso do Léo Lins, então você pode ver clicando no card aqui em cima. Inclusive é um vídeo que, né, talvez, não sei, algumas pessoas como a senhorita Bira talvez até considerassem dar holofotes pro Léo Lins. O Léo Lins que já é gigantesco, veja bem, né? Que holofote que eu estaria dando pra alguém como o Léo Lins? Nenhum, ele já tem todos os holofotes. A senhorita Bira também, ela fala sobre o caso de uma crente, né, que estava falando sobre iPhone e tudo. Não sei se essa crente, ela era relevante na internet, provavelmente não. E ela falou sobre as pessoas ridicularizando ela. Nesse caso, eu senti, ela não citou nomes, pode ser que ela não estivesse falando sobre, mas eu senti que ela estava falando do Santinelli. Porque o Santinelli, né, ele é um influenciador de esquerda que faz stand-up comedy, ou seja, ele é humorista, ele é comediante, e ele costuma fazer muitos reacts no canal dele. E ele faz muitos reacts, inclusive, de crentes, porque ele é ex-crente e ele não gosta nem um pouco do que existe nessa esfera dos crentes, que é preconceito, misoginia, racismo, LGBTfobia, tirar dinheiro dos pobres para dar para pastores, enriquecimento ilícito, tudo isso, né? Tudo isso que tá nesse universo dos pastores, ele faz muitos vídeos debochando desses pastores. E eu senti que era meio que falando dele, nesse caso. Em alguns outros também. Mas eu senti que ela tava falando um pouco dele. O trabalho do Santinelli é um trabalho que eu gosto bastante. Eu acho que ele é sim engraçado. Eu acho que ele faz contrapontos muito legais. Eu acho que em muitos momentos ele usa o deboche como uma ferramenta muito boa de tirar a arma dessas pessoas. Eu não sei o quanto que o trabalho dele, de fato, tira alguma pessoa das garras dessas igrejas opressoras. Eu não sei o quanto do trabalho dele faz isso. Mas eu sei, por exemplo, que o trabalho dele acabou o quê? Acabou gerando toda uma comoção na internet em cima de um canal de pseudociência que fazia conteúdos, faz ainda conteúdos, dizendo quem mente quem fala a verdade. Sim, eu tô falando do Metaforando, que virou uma piada no Brasil inteiro depois que ele entrou na briga judicial contra o Santinelli. Então, como é que você vai dizer que isso não surte efeito? Isso surte efeito. Pode não ser um efeito tão grande assim, pode ser que não seja, eu não sei. A gente não tem dados ainda para poder analisar essas coisas. A gente sabe que as pessoas elas ganham mais seguidores quando a gente fala mal delas, mas quantas pessoas deixam de cair nas garras desse tipo de gente quando a gente fala delas também? A gente tem que pensar nisso, porque com certeza isso faz diferença. O meu canal mesmo aqui no YouTube é um canal que em inúmeros momentos eu já vi relatos, tanto nos comentários aqui, quanto já recebi DMs, de pessoas que falaram que foi algum vídeo meu que fez com que elas mudassem a concepção delas, que antes era uma concepção mais conservadora sobre algum aspecto, principalmente no que diz respeito à transgeneridade, já que é o que eu mais falo aqui no Transmissão. Inúmeras vezes a gente já viu isso acontecendo aqui no canal. Inúmeras vezes a gente já viu isso rolando. E eu tô falando de um canal pequeno. O meu canal tem 13 mil inscritos agora. É um canal minúsculo. É um canal que, assim, é irrisório dentro do YouTube como um todo. Mas ainda assim é um canal que já foi capaz de mudar a mente de algumas pessoas. E se meu canal, que é tão pequeno, já foi capaz de mudar a mente de algumas pessoas, o que dirá canais que são muito grandes? Por exemplo, quando a gente fala de um Ian Neves da vida, de um Gustavo Gaiofato da vida, a gente está falando de pessoas que constantemente mudam o pensamento de muita gente. Uma Rita Von Hunt, então, nem se fala. Mas quando a gente fala, por exemplo, de canais que não são tão acadêmicos desse jeito, canais que não falam de uma forma tão rebuscada, a gente também está falando de canais que mudam a cabeça de muitas pessoas. Eu tenho certeza absoluta que muita gente que era conservadora e que seguia o Cauê Moura foi mudando o seu viés a partir do momento em que o Cauê Moura começou a falar mais sobre política. A partir do momento em que o Cauê Moura começou a ser mais vocal ao falar de política, como por exemplo do Dessa Letra Show, onde o Cauê Moura e o Load estão ali constantemente falando sobre política. Eu tenho certeza que muitas pessoas que se depararam com aquilo ali, com aquele programa deles, já mudou sua concepção. E eles não falam disso de uma forma acadêmica, super rebuscada. Muitas vezes eles falam com pura linguagem do deboche. E quando a gente vai falar de gente como Santinelli, por exemplo, e como o Luigi, eu tenho certeza que também já aconteceu isso. O Luigi ele é acompanhado por pessoas de vários espectros da política. E o Luigi já recebeu comentários de pessoas que disseram que eram
radicais de extrema-direita e que se desradicalizaram da extrema-direita ao ver os conteúdos do Luigi. E o conteúdo do Luigi é todo pautado no deboche, que eu gosto bastante, inclusive. E ainda assim, o Luigi consegue mudar a mente de algumas pessoas. E isso ele consegue porque é um canal enorme. E o Luigi, ele faz react de várias coisas, muito debochado, e ele ainda indica o canal das pessoas que falam de forma mais rebuscada, de forma mais acadêmica. Como, por exemplo, indicar o Gaio Fato, indicar o Ian Neves. Então, quando a gente está falando sobre canais de esquerda que fazem react e canais de esquerda que fazem react pelo deboche ou que fazem react de forma mais acadêmica, a gente está falando de canais de esquerda que atingem públicos diferentes. O público que me assiste não necessariamente é o público que vai assistir o Gaio Fato, que é um historiador que fala de forma mais rebuscada. O público que assiste o Gaio Fato não necessariamente é o público que vai assistir o Santinelli, que faz uma coisa ali mais debochada. Que não necessariamente é o público que vai assistir a Laura Sabino, que também fala de forma um pouco mais acadêmica, mas não tão rebuscada assim. Percebe? Quando a gente está falando sobre canais de esquerda, a gente está falando de inúmeros canais diferentes que atingem inúmeros públicos diferentes porque falam de diversas formas diferentes. E quando a gente está falando de disputar espaço na internet, isso é extremamente importante, porque assim a gente atinge diferentes públicos. Então, quando a gente está falando de um canal que faz react e que faz a tal da holofotação, que a senhorita Bira tanto critica, a gente está falando de gente que muitas vezes está trazendo pessoas ali que nunca tiveram contato com política, mas que vão ali para rir um pouco e acabam depois caindo em outros canais que são mais rebuscados, canais que são mais acadêmicos, né? A própria senhorita Bira, ela elogia, né, o Gael Fato, ela coloca o Gael Fato como sendo a parte disso tudo que ela está falando, justamente porque o Gael Fato, ele é acadêmico, ele é historiador. Eu não estou dizendo que ela faz um apelo ao diploma, porque ela não fala que é porque ele é um historiador, mas dá pra ver a diferenciação que ela faz ao falar do conteúdo dele, ao falar do conteúdo de outras pessoas que ela não cita nomes, mas a gente sabe de quem que ela estava falando ali. Ou pelo menos a gente imagina quem que ela estava falando ali. E quando ela faz isso, ela está desconsiderando esse aspecto. O aspecto de que as pessoas são plurais. As pessoas, elas vão assistir determinados tipos de conteúdo de acordo com aquilo que elas querem no momento. Nem sempre eu quero assistir um Gustavo Gaio Fato. Eu gosto bastante do Gustavo Gaio Fato, mas nem sempre eu quero assistir um vídeo dele, porque às vezes eu tô com um pouco de preguiça de ver algo que seja mais denso. Então, eu vou ver um Luigi, que eu vou rir bastante e eu vou também absorver alguma coisa ali, sabe? Nem sempre eu tô afim de ver o Ian Neves, que tem um conteúdo mais denso. Às vezes eu quero ver o Santinelli, que vai estar ali mostrando um monte de coisa que vai me fazer rir e que também vai estar fazendo um contraponto ao mesmo tempo. Entendeu onde eu tô chegando? Eu espero que sim. E agora chega na parte da esquerda identitária. Porque durante todo esse vídeo da senhorita Bira, ela faz algo que eu considero totalmente despolitizante. Que é justamente ficar dizendo que a gente tem sempre coisas mais importantes para se fazer. Tem um momento do vídeo em que a senhorita Bira, ela fala sobre como que o trabalhador não tá nem aí pra gente. O trabalhador, ele não se importa, assim, tipo, com pautas de transfobia e tudo mais. O trabalhador, ele não tá se importando com isso. Ele tem mais outras coisas para viver. Isso cai muito naquele tipo de narrativa, que eu ainda vou fazer um vídeo a respeito, que é o tipo da narrativa da esquerda identitária como inimiga da revolução. Porque a senhorita Bira, ela fala que ela quer revolução. Tem até um momento em que ela fala sobre querer guilhotina. É já que eu chego nesse momento. Então, quando ela critica, sabe, a esquerda dita identitária, que ela não usa necessariamente esse termo, mas a gente sabe de quem que ela tá falando, ela critica fazendo isso, dizendo que o trabalhador tem coisa a mais para se importar, o trabalhador tem coisa a mais para fazer, o trabalhador tem coisa a mais para viver do que ficar querendo se importar com pauta LGBTQIA+. Pra que o trabalhador vai querer saber da travesti que tá sofrendo uma transfobia ali, né? Pra que o trabalhador vai querer saber do deputado que tá ali tendo um discurso altamente transfóbico na plenária? Não, o trabalhador quer saber de outras coisas, quer saber do preço da comida, por exemplo. Só que isso, gente, é apelar para um trabalhador hipotético que não existe. Esse trabalhador hipotético não existe, porque esse seria um trabalhador hipotético que está totalmente fora de todos os sistemas de opressão que a gente vive, além do sistema de opressão da pobreza e da classe trabalhadora. Mas não tá, porque a gente não quer só uma coisa. Eu não sou só uma travesti, eu não sou só uma LGBT, assim como
o trabalhador, ele não é só o trabalhador, né? Tipo, até porque eu também sou trabalhadora, né? Isso aqui que eu tô fazendo é trabalho. Mas enfim, o trabalhador desse imaginário, o operário de fábrica, ele não é só operário de fábrica. O operário de fábrica, ele também tem uma cor, ele tem uma raça, ele também tem uma identidade de gênero, ele também tem uma sexualidade, ele também tem inúmeras outras coisas na vida dele que acabam esbarrando em outros sistemas de opressão. O trabalhador também pode ser bicha, o trabalhador também pode ser sapatão, o trabalhador também pode ser uma trava. O trabalhador, ele pode fazer parte da comunidade LGBTQIA+. A comunidade LGBTQIA+, também é formada de muitos trabalhadores, tanto trabalhadores formais quanto trabalhadores informais. Quando a gente está falando de negritude também, porra, quanto da classe trabalhadora é negra? Muita. E aí a gente vai ficar jogando pauta racial ali para depois? A gente não vai fazer isso, não faz sentido a gente fazer isso. A gente pode lutar por muitas coisas ao mesmo tempo. A gente não precisa escolher uma luta por vez. Quando a gente está falando, por exemplo, do mandato da Samia Bonfim, que é alguém que a própria senhorita Bira, ela referencia no vídeo dela, né? Que ela fala que, por exemplo, um vídeo do Nicolas Ferreira chega em muita gente. Um vídeo da Samia Bonfim não chega. Só que vídeo da Samia Bonfim chega em muita gente. A Samia Bonfim, ela tem dado tanto fecho no Salles ultimamente, sabe? Que os vídeos dela estão viralizando com esses fechos que ela tá dando no Salles. Ela também tá sendo holofotada. E outra coisa, a Samia Bonfim, ela tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Ela tá disputando muitas pautas ambientais, ela tá indo muito contra, né, o marco temporal, tá fazendo o que pode, por exemplo, para que, né, o marco temporal não aconteça. Infelizmente, o que era da alçada dela já foi, né, porque já foi aprovado na Câmara, né? Mas ela tem feito muitas coisas pelos trabalhadores de um modo geral, pelas mulheres de um modo geral, pelas políticas reprodutivas de pessoas que têm útero de um modo geral, onde a maioria são mulheres cisgênero. Ela tá fazendo um monte de coisa e ela também tá pleiteando coisas que são ditas da esquerda identitária, da transgeneridade, como, por exemplo, lutar para que a gente tenha o termo filiação nos documentos internos do RG, porque nos externos a gente já tem isso, sabe? A Samia Bonfim tá fazendo todas essas coisas ao mesmo tempo, porque o mandato dela é um mandato que permite que ela faça muitas coisas ao mesmo tempo, porque todos os mandatos permitem que os políticos lutem por muitas coisas ao mesmo tempo. E nós, enquanto população, também a gente não precisa lutar só por uma coisa. A gente não precisa falar com o trabalhador só sobre o preço da comida. A gente pode falar com o trabalhador sobre o preço da comida e também sobre transfobia, sobre transporte público de qualidade e também sobre racismo. A gente pode falar com o trabalhador brasileiro sobre, não sei, o preço do combustível, já que muitos trabalhadores vão trabalhar ou de carro ou então, né, usando algum transporte de aplicativo, que muitas vezes eles precisam fazer isso, ou que são entregadores, então preço de combustível é importante. Então a gente pode falar com o trabalhador sobre preço de combustível e também falar sobre pautas de pessoas com deficiência. A gente pode fazer tudo isso ao mesmo tempo. A gente não precisa escolher uma coisa ou outra, porque o pobre, o periférico, ele não é uma pessoa burra. Ele é uma pessoa que ele pode aprender, ele tem plena capacidade de aprender. Muitas vezes ele é privado do aprendizado, mas ele aprende. O pobre periférico, ele entende a opressão, ele vive a opressão o tempo inteiro. Então, se a gente conversa com o pobre periférico de uma forma correta na linguagem desse hipotético pobre periférico, ele vai entender as opressões que outras pessoas sofrem também. Então, quando a Bira apela para isso, sabe? É uma coisa assim que não faz o menor sentido e que acaba caindo muito nessa coisa que muitas pessoas de esquerda, que são marxistas, fazem de falar isso a gente deixa para depois da revolução. E vamos agora falar sobre a questão da revolução. Porque tem um outro momento que é muito problemático no vídeo da Bira, que é o momento em que ela fala sobre manifestações. Ela fala que manifestar não adianta de nada. Ela fala que fazer petição não adianta de nada. Ela fala que você ir ali na rua para poder fazer uma manifestação não adianta e que a única coisa que isso evita é que você se jogue da ponte, porque a gente precisa de um ideal para viver. Isso é totalmente antipolítico. Isso é totalmente despolitizante. Porque quando ela fala um negócio desse, ela tá tirando do povo a maior arma que o povo tem, que é justamente a arma da manifestação. É justamente a arma de tomar as ruas. Todos os direitos que nós conquistamos
a gente conquistou com base das ruas, a gente conquistou indo para as ruas, a gente conquistou fazendo manifestações. Mulheres conseguiram direito ao voto indo para as ruas protestar pelo direito ao voto. Pessoas LGBTQIA+, conseguiram todos os direitos que a gente tem de casamento, de criminalização da LGBTfobia, a gente conseguiu sair do CID, a gente conseguiu tudo isso, sabe? É, com meio de manifestação nas ruas. Porra, a gente tá no mês do orgulho LGBTQIA+. A gente tá no mês do orgulho LGBTQIA+, porque a gente tá comemorando a revolta de Stonewall, que foi o começo ali da tomada de direitos de pessoas LGBTQIA+, que foi o levante de pessoas LGBTQIA+, lá nos Estados Unidos, que lutaram justamente contra a opressão que estavam sofrendo e que tomaram as ruas, com manifestações que foram violentas em inúmeros momentos e em outros não foram. E foi a partir dali que a gente começou a ter as políticas LGBTQIA+, sendo vistas pela sociedade e começando a ser de interesse de determinados políticos. Entende o que eu tô dizendo? A gente precisa das ruas. A gente conseguiu direitos trabalhistas indo para as ruas. Nada disso foi dado pra gente. Nenhum político, nenhum juiz de STF deu pra gente qualquer direito. A gente conquistou nas ruas, a gente conquistou com luta. Se a gente conseguiu ter a criminalização da LGBTfobia partindo do STF e não do nosso legislativo como tinha que ser, a gente só conseguiu que o STF colocasse isso em votação e que o STF votasse em favor da gente para criminalizar a LGBTfobia, porque a gente vai para a parada LGBTQIA+, porque a gente vai para a marcha contra a homofobia, porque a gente comemora o dia do orgulho LGBTQIA+, e dia de combate à homofobia, porque a gente comemora o dia da visibilidade trans, porque a gente vai pra rua, porque a gente mostra a nossa cara, porque a gente faz a maior parada LGBTQIA+ do mundo. E isso não só aqui no Brasil, em todo o mundo, a gente só conseguiu direitos porque nós tomamos as ruas, porque muita gente morreu nas ruas pra gente conseguir esses direitos. Então, ir pra manifestação não é de graça, ir pra manifestação não é uma coisa que simplesmente não resolve absolutamente nada. Ir pra manifestação é a maior arma que o povo brasileiro tem. Porque quando você vai pra manifestação, quando você faz números em uma manifestação, você tá justamente mostrando para os governantes, sejam eles do judiciário ou do legislativo, o que você quer, o que o povo quer e o que eles precisam fazer para conseguirem mais voto ali nas próximas eleições, no caso do legislativo e também do executivo. Então, tomar as ruas é de extrema importância. Dizer para a esquerda que não muda nada é totalmente antipolítico e totalmente anti-história. A gente consegue as coisas que a gente consegue na luta. E a gente não consegue na totalidade. E sim, muitas vezes manifestação não vai resolver. A gente foi para as ruas, a gente levou muita porrada da polícia em 2016, quando a gente estava lutando contra a PEC do teto de gastos. A PEC foi aprovada, a gente perdeu. Mas se a gente tivesse conseguido mobilizar mais gente para as ruas, talvez a gente não tivesse perdido. Talvez a gente tivesse ganhado. Ao mesmo tempo que a gente estava ali nas ruas, ao mesmo tempo que a gente estava fazendo ocupação em escolas de ensino médio e em universidades públicas, ao mesmo tempo que a gente estava tendo toda essa movimentação partida principalmente dos estudantes e dos professores, a gente estava tendo toda uma outra base política, inclusive de esquerda, como pessoas que tinham um pensamento parecido com o da senhorita Bira, não estou dizendo ela naquela época, mas pessoas que tinham um pensamento parecido, desmobilizando, dizendo que isso não levava a nada, dizendo que não adiantava. E não indo para as ruas, não parando tudo, não fazendo greve geral junto com as escolas, junto com os estudantes que estavam ali fazendo greve. Talvez a gente não tivesse tido essa PEC tão desgraçada que fez com que a gente tivesse esse congelamento de gastos que culminou em tanta gente morrendo durante a pandemia. E talvez, se agora, nesse momento, a gente colocasse gente o suficiente nas ruas, a gente não fosse ter a PEC do... A PEC não, né? Porque não é uma PEC, mas o teto de gastos do Haddad também sendo aprovado, como vai ser. Só que a gente não vai conseguir porque, né? É algo que tá partindo da própria esquerda, a gente não pode criticar o Lula no momento, porque o PT não quer e blá blá blá. Então, vai passar essa desgraça aí também, né? O teto de gastos do Haddad provavelmente vai passar. Mas talvez se a gente colocasse gente na rua não passasse. Talvez se a gente fizesse mobilização não passasse. Porque historicamente tudo aquilo que a gente conquistou foi a base de mobilização nas ruas, foi indo pra rua brigar.
é assim que a gente consegue as coisas. Não é simplesmente ficar parado sabe, afundado em um niilismo absoluto, onde, ai meu Deus, nada vai resolver, então vou ficar aqui esperando essa revolução acontecer, ao mesmo passo em que eu não vou fazer nada para que essa revolução aconteça. Qual a lógica disso? Como é que você quer uma guilhotina? Porque, né, a senhorita Bira falou que hashtag não resolve, guilhotina resolve. Não acho que ela esteja falando literalmente. Não sei se tá também. Mas aí como é que vai chegar nesse ponto da revolução, no ponto da guilhotina, como ela bem disse, sem fazer nada agora? Sem fazer um trabalho de base antes? Sem fazer isso daqui que eu tô fazendo com vocês? E isso que a própria senhorita Bira já faz no YouTube. Porque, como eu disse, o canal da senhorita Bira é muito bom, com exceção desse vídeo. É muito bom. E ela faz um trabalho muito, muito, muito bom. A maioria dos vídeos dela, né, todos, com exceção desse, são vídeos extremamente importantes. Isso é trabalho de base, isso muda a cabeça das pessoas. Isso vai pavimentando uma revolução no futuro. Tudo isso que a gente faz é para pavimentar uma revolução no futuro. E aí quando você vira para os seus seguidores e fala, não adianta para manifestação, você só vai para manter sua consciência limpa, mas e não adianta de nada, para que você vai? Quando ela fala que não adianta você criticar um mercado onde aconteceu a morte de uma pessoa negra, que não adianta nada você criticar o mercado, não adianta nada, porque, enfim, não vai mudar nada. Gente, a gente vai fazer o quê então? A gente vai ver todas as opressões acontecendo e vai ficar calada? A gente vai ver tudo isso, todas as pessoas à nossa volta morrendo e a gente não vai falar nada? A gente vai ficar calada para não correr risco de dar mais holofote para quem tá matando as pessoas? Ou a gente vai lutar? Ou a gente vai fazer contraponto? Ou a gente vai entrar nessa disputa cultural para poder defender o nosso lado, para poder defender o lado das minorias? A gente vai simplesmente ficar passiva, não do, né, não de um jeito bom de passividade, não do jeito sexual, mas politicamente passiva, esperando tudo acontecer, esperando a direita continuar dando todas as cartas que eles querem dar, com todo o aparato financeiro que eles têm para poder fazer toda a máquina pública, toda a mídia hegemônica tá do lado deles? É isso que a gente vai fazer? Só ficar quieta? É isso que a senhorita Bira propõe com esse vídeo dela? Gente, isso é totalmente despolitizante. Não é isso que a gente tem que fazer. O que a gente tem que fazer é disputar esses espaços. Como é que a gente disputa esses espaços? Rebatendo o que esse povo tá falando. Como é que a gente rebate o que esse povo tá falando? Colocando as aspas ou colocando os vídeos do que esse povo tá falando e fazendo contrapontos em cima, dizendo o porquê aquilo que eles estão falando tá errado. E tem dado certo. Os conteúdos de pessoas de esquerda têm crescido cada vez mais. E quando a gente vê os números de História Pública, por exemplo, crescendo, os números de uma Laura Sabino crescendo, os números do Tese 11 crescendo, né, a gente não está vendo isso como sendo algo só para essas pessoas individualmente. A gente está vendo que mais pessoas estão acompanhando essa galera, mais pessoas estão querendo ver aquele conteúdo, mais pessoas estão sendo conscientizadas. Isso é muito melhor do que a gente deixar todas as nossas redes sociais, todas as plataformas digitais à mercê da direita. A própria senhorita Bira não deixa isso à mercê da direita. Ela faz um conteúdo muito bom. Então por que agora ela tá falando que isso não adianta, que a gente não deve fazer nada? Gente, não faz sentido. Não caiam nessa. Esse é um vídeo da senhorita Bira que, né, tá indo muito bem de engajamento. Provavelmente tem muitas pessoas que estão concordando. Só que assim, gente, não caiam nessa. Porque se a gente for se abster de falar de qualquer político ou de qualquer pessoa que seja relevante politicamente falando, que seja relevante midiaticamente falando, só para não dar mais holofote para as pessoas que já têm holofote, o que a gente está fazendo, na verdade, é deixar a narrativa toda na mão dessas pessoas. A gente não quer isso. A gente não pode deixar a narrativa toda na mão dessas pessoas. A gente tem que colocar a nossa narrativa em cima. A gente tem que disputar com a nossa narrativa. A regra que a gente tem que seguir é: não vamos dar holofote para quem não tem relevância. Então, tipo, a gente não vai pegar ali um perfil que tá falando umas merdinhas ali só para 3 pessoas e jogar isso para todo mundo. A gente não vai fazer isso, sabe? A não ser, obviamente, que você consiga fazer uma base muito bem estruturada ali. Mas não é isso, sabe? Não é isso. E a maioria dos canais de esquerda não fazem isso, salvo uma vez ou outra. Não é isso que a maioria dos canais de esquerda fazem. A maioria dos canais de esquerda criticam pessoas que já são grandes.
criticam gente como o Primo Rico. Isso surte efeito. O Primo Rico, ele tem virado uma chacota nacional, porque as pessoas estão pegando vídeos do Primo Rico para poder reagir e falar o quanto que aquilo é absurdo, o quanto que aquilo não existe. O quanto que você não vai conseguir ficar milionário recebendo um salário mínimo, que é o que ele propôs naquele vídeo absurdo dele, onde ele acha que as pessoas gastam por mês só R$ 300 de supermercado. Senão a gente deixa só o vídeo do Primo Rico ali, sozinho, podendo ali, ó, ir se alavancando. E ele fica com medo, ele fica com receio. Caramba, algum tempo atrás, surgiu aí uma história de que nos bastidores das empresas do Primo Rico eles estavam com receio dos reacts do Gaia Fato, porque tá surtindo efeito. Porque isso surte efeito. Essas pessoas, elas podem até não tá perdendo seguidores, em alguns momentos ganhando seguidores, mas elas perdem relevância. Número de seguidores não é necessariamente o mesmo que continuar tendo uma relevância. Então, quando a gente tira a relevância dessas pessoas, quando a gente mostra o quanto que elas são abjetas, o quanto que elas estão erradas, a gente tá conseguindo alguma coisa, sim. Enfim, né, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu achei que ficaria. Falei demais, me expressei, mas não quero que vocês pensem que eu odeio a senhorita Bira. Eu gosto dela, eu gosto do conteúdo dela, tá? Mas esse vídeo eu fiquei bem irritada mesmo. Esse vídeo conseguiu. Esse vídeo não foi bom. E assim, eu não faço fogo amigo, tá? Esse não é o primeiro vídeo de uma pessoa de esquerda que eu vejo que eu não gosto. Eu já vi muitos vídeos de pessoas de esquerda que eu não gosto, inclusive de influenciadores que eu vivo indicando pra vocês, porque nem sempre a gente acerta. Tem vídeos meus que provavelmente se eu for assistir hoje em dia, que são vídeos antigos, eu não vá gostar, né? Mas eu não faço fogo amigo. Eu não fico criticando os meus iguais que estão do mesmo lado que eu na trincheira. Mas dessa vez não tinha como não fazer fogo amigo, não tinha como não criticar, porque esse vídeo eu achei ele muito perigoso. Mas enfim, né? Falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Comenta o que você achou. Assiste lá o vídeo do Ricardo e da Bruna, porque o vídeo deles, né, é bem maior do que o meu. Eles entram em cada ponto ali do que a senhorita Bira fala. Eles entram mais no ponto de capacitismo também, né? Então, vão lá assistir. É muito bom. Assistam. Eu sei, são 3 horas e 20, mas ainda assim eu recomendo que vocês assistam, tá? Vocês já assistiram o meu, que é longo, assistam também o do Autismo Pensante. Não se esqueçam também de deixar o like de vocês, compartilhar esse vídeo por aí e também se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal Sem Tema. A gente se vê na próxima. Até mais.